Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos da química. Bom, hoje a nossa aula será sobre sistemas, substâncias puras e misturas. Então, vamos começar conceituando esses conceitos. Bom, o que é sistema? Sistema é a porção do universo que está sendo estudada, que está sendo analisada. Então, por exemplo, aqui a gente tem garrafas com água. Considere que esse líquido meio amarelado, verde, seja água. Aí é o seguinte, nós temos então a água que está sendo estudada. Portanto, ela é o nosso sistema, é a porção do universo que está sendo analisada, beleza? É o seguinte, nós temos três tipos de sistema: sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. Qual é a diferença entre eles? Bom, um sistema aberto é um sistema o qual permite troca de energia entre o sistema e o seu exterior, sendo que o exterior do sistema é chamado de vizinhança. Ele não só permite a troca de energia, como também permite a troca de matéria entre a vizinhança e o sistema. Então, no caso aqui, a matéria é o vapor de água, já que o vapor de água possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Como nós já vimos a definição de matéria. Num sistema fechado, o que acontece? O sistema fechado ele permite apenas a troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Não há troca de matéria. Ele é completamente fechado. Então, a gente só tem troca de energia. Já num sistema isolado, não há nem troca de energia, nem troca de matéria, né? Esse sistema isolado é um sistema que existe apenas na teoria, né? É muito difícil a gente conseguir um sistema puramente isolado. O que nós temos são sistemas que se aproximam desse sistema isolado. Então, por exemplo, uma garrafinha de água comum, quando comparado com uma garrafa de café, por exemplo, a gente pode dizer que a garrafa de café ela se aproxima mais do que seria esse sistema isolado, porque a garrafa de café ela não permite a troca de matéria entre vizinhança e sistema e ela minimiza as trocas de energia existentes entre a vizinhança e o sistema. Ela tem aquele material que promove o isolamento térmico. Então, essa garrafa de café ela se aproxima mais de um sistema isolado. O que é fase? Fase é uma parte do sistema que apresenta as mesmas características ao longo de toda a sua extensão. Então, por exemplo, aqui a gente tem um copo com água. Esse copo contém apenas água, contém apenas moléculas de água, H2O. Portanto, a gente pode dizer que esse sistema é composto por uma única fase, porque a composição química ao longo de toda a sua extensão não é variável. Já aqui, nós temos o quê? Duas fases. A gente tem uma fase com óleo e uma fase com água. As duas fases apresentam características distintas, possuem propriedades distintas, são constituição química distinta, então constituem duas fases. Aqui eu tenho uma fase e aqui outra. Já aqui, a mesma coisa. A gente tem uma fase com óleo, uma fase com água e uma fase com areia. Possuem características distintas, propriedades distintas, aspectos distintos, porque são constituídos por substâncias químicas distintas. Então, elas formam essas três fases. Então, cada um desses trechinhos corresponde a uma fase. Então, um sistema que tem uma fase é chamado de monofásico, um sistema que possui duas fases é chamado de bifásico, um sistema que possui três fases é chamado de trifásico. O que é um sistema homogêneo? Bom, o sistema homogêneo ele apresenta um aspecto uniforme e as mesmas características em toda a sua extensão. Portanto, a gente pode dizer o seguinte: a gente pode afirmar que um sistema homogêneo apresenta uma única fase. Logo, ele é um sistema monofásico. Um copo que só tem apenas água é um sistema homogêneo, assim como água misturada ao álcool. Água e álcool formam um sistema homogêneo, porque eles se misturam, logo a gente tem apenas uma fase. Mesmo que a gente tenha duas substâncias distintas misturadas num recipiente, a gente só consegue distinguir uma fase ao longo de toda a extensão desse sistema. E o mesmo ocorre com água misturada ao sal de cozinha. Já o sistema heterogêneo, ele vai apresentar diferentes aspectos e diferentes características em sua extensão. Então, por exemplo, aqui
A gente tem um sistema trifásico, né? A gente possui 3 fases e cada fase possui suas características. Então, sistemas que possuem 2 ou mais fases são sistemas heterogêneos. Então, sistemas bifásicos, trifásicos e por aí vai, são sistemas heterogêneos. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente tem agora um sólido, é um granito. A gente tem fases distintas também, só a gente olhar pela cor que ele apresenta. Por exemplo, aqui tem uma parte que é preta, tem uma parte que é branca, tem outras que já são mais avermelhadas. Isso é um indício de que esse material constitui um sistema heterogêneo. Ele é formado por diversas substâncias químicas que não estão misturadas entre si. O que é uma substância pura? Uma substância pura é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante e possui composição química fixa. Então, a partir desse conjunto de propriedades, é possível a gente identificar a substância química que está sendo analisada, estudada. Então, por exemplo, a gente tem aqui água. A composição química da água vai ser sempre o quê? A fórmula H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a molécula de água. Então, quando a gente for falar da água como uma substância pura, eu só estou considerando um sistema que apresenta apenas moléculas de água, moléculas de H2O. Então, muitas vezes a gente fala, por exemplo, que a água de um manancial é uma água pura. Sob o ponto de vista da química, é errado falar isso, por quê? Porque a água de um manancial, ela possui vários minerais dissolvidos nela. Portanto, ela não é pura. Uma água pura é um sistema que apresenta apenas moléculas de água em sua constituição. Apresenta apenas H2O, não pode ter nada dissolvido. Então, um conjunto de propriedades que vai definir a água, que vai caracterizar a água, são esses aqui, por exemplo, né? A gente tem a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água, a pressão de 1 atm, corresponde a 100 graus Celsius. A densidade da água a uma determinada temperatura corresponde a 1 grão por ml. Então, esse é um conjunto de propriedades muito bem definidos para uma substância pura, no caso, a água. Que são misturas, né? A gente já vem falando das misturas desde antes. A mistura é quando a gente adiciona uma substância a outra, e ambas substâncias deixam de ser puras e passam a constituir uma mistura. Então, por exemplo, eu posso pegar um açúcar e dissolvê-lo em água. Então, a gente faz uma mistura. No caso, tanto água e açúcar são 2 componentes que são miscíveis entre si, ou seja, eles se misturam. Portanto, quando a gente mistura água e açúcar, eles vão formar um sistema monofásico, vão formar um sistema homogêneo e, portanto, a gente chama essa mistura de mistura homogênea. Já aqui, quando a gente mistura água e óleo, a gente está vendo mais de uma fase. Isso significa que seus componentes são immiscíveis, eles não se misturam, ok? Então, a gente tem um sistema bifásico, é um sistema heterogêneo e, portanto, nós chamamos essa mistura de mistura heterogênea. Voltando àquele assunto das curvas de aquecimento, né, vocês lembram que a gente tinha um sólido, né, no início, que ele ia sendo aquecido, então no decorrer do tempo a sua temperatura aumentava, porque se estava fornecendo energia para esse sólido. A partir de um momento, a temperatura permanece constante, o que indica a fusão desse sólido, é a passagem do sólido do estado sólido para o estado líquido. A partir do momento que todo esse sólido se converteu em líquido, o líquido continua recebendo energia e aumentando sua temperatura, até que ele começa a se vaporizar, mantendo a temperatura constante, né? Nesse trecho nós temos presença de líquido e vapor. Neste ponto, todo líquido já se converte em vapor e o vapor continua sendo aquecido indefinidamente. Bom, essa é uma curva de aquecimento para uma substância pura. Nós também temos curvas de aquecimento para misturas. A gente classifica as misturas em 3 tipos quanto à curva de aquecimento. Misturas simples, mistura eutética e mistura azeotrópica. Vamos começar pela mistura simples. Uma mistura simples é uma mistura que não tem nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição bem definidos. A gente não tem a presença daquele patamar que é observado
na substância pura. Uma mistura simples, olha só. O que acontece na hora de fundir, por exemplo, a temperatura ela vai subindo, a temperatura da mistura sólida, ela vai subindo a uma certa velocidade. Quando ela começa a se fundir, ela continua subindo, né? Porém, é uma velocidade diferente. É um pouco mais devagar esse aquecimento, mas continua sendo um aquecimento. A temperatura continua subindo. Aqui chegou no estado líquido, a temperatura vai subindo de novo a uma velocidade maior. E quando o líquido começa a se vaporizar, a temperatura continua subindo, porém a uma taxa de variação menor. E quando toda essa mistura já se vaporizou, já foi ao estado gasoso, esse vapor continua sendo aquecido indefinidamente. Então, mistura simples, a gente não tem aquele patamar, não tem temperatura de fusão, nem temperatura de ebulição bem definidas. Já uma mistura eutética é uma mistura a qual a gente tem uma temperatura de fusão bem definida. A fusão de uma mistura eutética ocorre a temperatura constante. Porém, a ebulição da mistura eutética varia, é uma temperatura variável. Já a mistura azeotrópica é o contrário da eutética. É a ebulição que ocorre a temperatura constante, enquanto a fusão apresenta variação de temperatura. A fusão não é bem definida. Beleza? Então, um exercício rapidinho. Uma microempresa de reciclagem desejava desenvolver um método para separar os materiais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo, usando aquecimento. Porém, não se obteve êxito nesse procedimento. Para investigar o problema, comparou-se as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente com aquela da mistura. Então, nós temos duas curvas de aquecimento de substâncias puras. Um é o chumbo, o outro é o estanho. Tanto o chumbo quanto o estanho são substâncias puras, né? Dado que a sua curva de aquecimento possui dois patamares, um representa a fusão e o outro representa a ebulição. Aqui representa a fusão, esse representa a ebulição. Temos dois patamares, ambos são substâncias puras. A partir do momento que eu formo essa sucata, eu misturo um com o outro, eles já deixam de ser substâncias puras e vão apresentar outras propriedades como uma mistura. Então, a sucata é uma mistura. Né? Essa informação é muito importante, uma mistura. Agora, que tipo de mistura é essa sucata? Bom, aqui a gente percebe que na curva de aquecimento dessa mistura, a gente percebe que tem um patamar aqui, né? No sólido indo para o líquido. Então, significa o quê? Que esse patamar a gente pode interpretar como a temperatura permanece constante no momento em que o sólido vai se convertendo em líquido. E que processo de transição de estado físico é esse? Trata-se de um processo de fusão. Portanto, a temperatura é constante no processo de fusão. Ou seja, a gente pode inferir que essa mistura é uma mistura eutética. Né? O mesmo não ocorre, por exemplo, na hora da ebulição, no processo de ebulição dessa mistura, porque a temperatura continua variando no processo de ebulição, enquanto no processo de fusão a temperatura se mantém constante. Logo, essa mistura é uma mistura eutética. Então, considerando as informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma, letra A, mistura eutética, pois funde a temperatura constante. E é essa a resposta para esse exercício. Vamos só dar uma olhada nas outras. É o seguinte, a gente descobriu que essa mistura é uma mistura eutética. Né? A letra B fala o seguinte, mistura azeotrópica, pois funde a temperatura constante. Está errado, porque não é uma mistura azeotrópica, é uma mistura eutética. E se fosse azeotrópica, ela teria que vaporizar a temperatura constante e fundir a temperatura variável. Letra C, substância pura, pois funde a temperatura constante. Errado também, porque não é uma substância pura. A sucata é uma mistura. E a letra D, substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição constante. Bom, a temperatura de ebulição não é constante,
e a sucata tampouco é uma substância. Então, gente, no mais, é isso a aula de hoje. Vocês podem me contatar pelo meu e-mail, gcruz.faceduca@gmail.com. E muito obrigada, até a próxima aula.